Olá, pessoal! Aqui é a professora Luciana, de português. Estou mais uma vez aqui com vocês para auxiliá-los na realização das atividades semanais. Espero que estejam todos bem. Vamos começar então. Nós temos a atividade 1, que é uma resenha crítica. No início, então, tem aqui a definição de resenha. Resenha crítica, o que é? A resenha é um gênero textual que tem como finalidade a descrição de um objeto, seja uma obra literária, um filme ou uma apresentação artística. A resenha crítica, por sua vez, é um texto de informação e de opinião, onde o autor descreve sobre o tema ao mesmo tempo que expõe suas apreciações. Assim, sua função é fazer uma análise interpretativa do tema discorrido, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. Então, o que é uma resenha? Uma resenha é um resumo, vamos dizer assim, né? Onde é descrito um determinado objeto cultural. Pode ser um livro, pode ser um filme, né? Um show, uma peça teatral. A resenha, então, ela vai só contar como é. A resenha crítica, além de contar como é esse objeto cultural, vai trazer também a opinião, a análise, a interpretação do autor dessa resenha, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, se for de um filme, ele vai dizer quais são os pontos positivos desse filme, quais são os pontos negativos, se vale a pena assistir ao filme, coisas desse tipo, ok? Isso também em relação a um livro, né? Se o livro é bom, é interessante, ou se não vale a pena ler, é realmente uma apreciação de um produto cultural, ok? Muito bem, então aqui no primeiro texto, na resenha, nós temos Saga Crepúsculo, tudo para ser um sucesso. Então, é uma resenha que vai tratar aí dos livros, né? Da trilogia do Crepúsculo. Por que saga? Porque saga é um conjunto de histórias, né? A história aí dos personagens é uma história longa, com muitos acontecimentos, então por isso é chamada de saga. Aqui, então, vai contar um pouquinho para vocês como é que é o livro, o que acontece, e em seguida a autora dessa resenha vai trazer aí uma análise, o que ela considerou positivo, né? Aí na verdade aqui é a resenha, né? Falando do filme Crepúsculo, certo? E esse filme foi baseado em um livro, né? Como vocês bem sabem. Então, essa autora, como eu disse, no início ela faz aí uma espécie de resumo, conta como é esse filme e mais adiante ela vai então colocar aí para o leitor as características positivas, o que ela achou aí de positivo no filme, interessante no filme, e aquilo que ela de repente não considerou aí tão interessante, se vale a pena, né, para o leitor assistir a esse filme, ok? E aí, então, vem as questões. Que tipo de texto é este que acabamos de ler? Você sabe aí qual é o tipo de texto que está sendo estudado, né? Qual é o gênero textual. 2. Por que ele é esse tipo de texto? Como temos certeza disso? Ou seja, quais as características que fazem desse texto aqui uma resenha crítica, né? 3. Como começa o texto? O que esse texto começa contando? Né? Qual é o tipo de estrutura aí no comecinho? 4. A autora do texto se coloca a favor ou contra o filme que ela está analisando, né? Ou seja, será que ela considera que é um filme bom, que vale a pena assistir, e aí ela vai estar sendo a favor, ou ela é contra, só fala coisas negativas sobre o filme, certo? Você vai analisar aí para responder. 5. Cite um ponto positivo que ela vê nesse filme. Ela destaca aí, na verdade, vários aspectos positivos desse filme. Então, você vai citar um. 6. Segundo o texto, que elementos esse filme tem que atraem em cheio os espectadores mais jovens? Então, a autora destaca essa questão em relação ao filme, né? Que ele desperta o interesse aí, atrai bastante o público mais jovem. Por quê?
ele tem determinadas características que vão fazer com que esse público seja atraído para esse filme, né? Tá aí no texto. 7. Segundo o texto, para que tipo de público é recomendado o filme Crepúsculo? Já está meio que respondido na pergunta 6, né? Muito bem. E a 8, marque verdadeiro ou falso nos parênteses sobre o gênero resenha crítica. Então, aqui vão ter várias afirmações sobre o gênero resenha crítica. Como é esse gênero, né? Qual é a estrutura, que comentários são feitos. Você vai analisar e vai colocar verdadeiro ou falso, ok? Então, essas são as atividades dessa semana. Nós temos aqui embaixo também uma atividade complementar da apostila 2, página 44 e 45, exercícios 1 a 4, e na página 46, exercícios 1 e 2, que são exercícios que vocês vão conseguir fazer aí em casa. Ok, pessoal? Desejo aí bons estudos, uma boa semana e até mais!